Olá, eu sou Noemi Ferreira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Esse podcast é o meu trabalho de conclusão de curso. Tenho 27 anos e no ano de 2024 embarquei para os Estados Unidos, onde vivi um intercâmbio de au pair. Fiquei lá durante 18 meses, imersa diariamente no meu segundo idioma, o inglês. Com isso pude perceber que a língua materna é parte essencial de quem eu sou, de quem somos, e muitas vezes só nos damos conta dessa importância ao entrar em contato com idiomas distintos. Para esse diálogo sobre idioma e pertencimento, convidei uma amiga, Leandra Reis, que vive essa realidade diariamente. Leandra tem 24 anos, é au pair nos Estados Unidos e foi assim que nos conhecemos. Mesmo intercâmbio, mesma convivência entre dois idiomas e durante vários meses trocamos várias figurinhas sobre esse tema. Leandra é brasiliense, nos conhecemos quando ela chegou no estado em que eu morava, na Virgínia. Bem-vinda, amiga. Obrigada por contribuir com essa reflexão. Oi, amiga. Muito obrigada por me convidar. É um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir com esse projeto, com as minhas experiências. Para contextualizar vocês, o au pair é um intercâmbio cultural de trabalho e estudo. Saímos do nosso país para morar na casa de uma família anfitriã, cuidar das crianças e em troca recebemos moradia, alimentação, somos remuneradas pelo trabalho e ganhamos também uma bolsa de estudos. Leandra, para começar, gostaria que você contasse como é o seu contato com o inglês, sua vivência diária e há quanto tempo você vive essa imersão. Então, eu vim para os Estados Unidos para fazer o programa de au pair em abril de 2024 e desde então eu tenho vivido essa imersão diária no inglês. No meu dia a dia, em basicamente tudo que eu faço. Na verdade, eu tenho mais contato com o inglês do que português, já que as pessoas com as quais eu me relaciono no meu dia a dia são majoritariamente nativos falantes da língua inglesa. E aqui eu cuido de uma criança de 7 anos e eles já falam muito bem, expressam muito bem. Então, eu me comunico bastante com ele em inglês, apenas em inglês, a gente não usa nenhuma outra língua. A minha host family, que é a minha família anfitriã, a gente também só conversa em inglês todos os dias. Alguns amigos também, amizades que eu fiz aqui em inglês. Enfim, quando eu vou em restaurantes, também uso inglês o tempo inteiro. Em qualquer lugar que eu vá aqui, eu vou estar sempre usando inglês. Então, eu sou bem inserida nesse meio. No livro Falar Bilíngue, da escritora Heloísa Augusta, ela discute como bilíngues usam diferentes idiomas nas situações do cotidiano. Por exemplo, em um momento de estresse, se expressar na sua língua materna é mais confortante. Ou rezar faz mais sentido no seu idioma primário. E você, Leandra, percebe diferença em quem você é quando você fala português e quando fala inglês? Você sente de que muda alguma forma a sua personalidade? Sim, eu, inclusive, no início eu tive muita dificuldade de me adaptar, porque primeiro eu tava me adaptando a um país novo, uma cultura diferente da minha, e aí em vários momentos eu sentia a necessidade de me expressar melhor, e esse se expressar melhor bem, de usar a minha língua materna, que é o português. Só que não era possível. Então, em várias situações, vários momentos, eu tive dificuldade de expressar quem eu era, quem eu verdadeiramente era, ou falar da forma como eu gostaria de falar, porque não é a minha língua nativa. É uma língua que eu primeiro estava aprendendo, ainda estou me adaptando à língua. Então, existem vários termos que eu ainda não sei. E existem vários termos também que a gente usa na nossa língua materna no português que não se traduz para o inglês. E aí, é nesse momento que você não pode usar as expressões do dia a dia, as coisas que você gostava de falar em português, você não consegue usar em inglês, que você acaba perdendo parte da sua personalidade, porque aquilo, de certa forma, representa um pouco de quem eu sou, das coisas que eu gosto, da minha história, da minha cultura, mas eu não consigo trazer essas coisas, na maior parte do tempo, para uma outra língua. É isso que tu falou mesmo. A parte de não traduzir. Eu senti muito isso. De coisas que a gente fala. Eu, nordestina, cheia de gírias, cheia de expressões que só encontro aqui no Nordeste. Como eu traduzo isso pro inglês? Não tem tradução. Então, muitas das vezes eu me vi nesse conflito também de não sentir que era eu mesma porque eu não estava conseguindo traduzir
coisas que eu falava no meu idioma materno. Agora, foi criando laços com pessoas que eu só podia falar em inglês que eu percebi que essas pessoas nunca me conheceriam por completo. Porque eu sou as piadas que eu conto em português, eu sou as expressões que trazem memórias e sentimentos. E em inglês eu posso até me comunicar, mas eu sinto que eu não me expresso. E tu já sentiu isso, algo parecido, como se nenhum outro idioma conseguisse traduzir quem você é no português? Sim, eu senti muito isso em várias relações que eu tive aqui, relações muito próximas mesmo, com não falantes da língua portuguesa. São relações que, de certa forma, exigiam de mim uma certa abertura. Eu precisava ser eu mesma, só que eu ainda não conseguia sentir que eu estava sendo eu mesma, porque é aquilo que você falou, a gente é a representação da nossa cultura, dos nossos hábitos, das nossas raízes. A linguagem, ela é uma ferramenta cultural também que a gente traz lá do nosso passado, das nossas origens, e aquilo representa um pouco de quem a gente é. Então, eu senti em diversas relações que por mais que eu tentasse, eu jamais ia conseguir ser 100% eu. Mesmo eu poderia ter o inglês mais fluente assim possível, inglês 100% fluente, eu ainda não conseguiria me expressar de forma que eu conseguisse expressar quem eu verdadeiramente era, porque existem coisas que, mesmo que a gente queira, não são traduzíveis para o inglês. Existem piadas pra gente que faz sentido e que não faz sentido no inglês, e são coisas que a gente não consegue utilizar, e são coisas que estão tão presentes na nossa origem, que fazem parte de quem a gente é também. Então, nesse momento, eu acho que, não vou dizer que a gente se perde, mas eu sinto que a gente se divide e cria diferentes personalidades. Existe a Leandra que fala português, a Leandra que cresceu com aquela língua, a Leandra que cresceu com aquela cultura. Existe a Leandra origem, e existe a Leandra que fala inglês, que também tem outros vocabulários, que também tem outras expressões que talvez também não faça sentido para a Leandra falante da língua portuguesa. Quando a gente para pra pensar no contexto, né? Você é de Brasília, você é de um lado do Brasil, eu sou de outro lado do Brasil. E a gente já sabe que existe essa diferença de se comunicar dentro do mesmo país, né? Você tem coisas que só faz sentido lá em Brasília, que talvez não faça sentido aqui na Paraíba, e vice-versa. Imagina lá pra fora, pra um país que nem conhece a nossa cultura como a gente conhece. Eu não conheço tanto da sua cultura quanto você não conhece tanto da minha cultura, por estarmos em regiões diferentes no mesmo país. Imagina outro idioma, outro país. É diferente mesmo, né? É bem diferente. E no momento do primeiro contato acaba sendo um pouco assim de choque. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu nasci, cresci em Brasília e saí de Brasília apenas para vir pra cá. Então eu morei no Brasil minha vida inteira e eu nunca tive muito contato com pessoas de outras regiões também. E eu lembro que quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive contato com pessoas de outras regiões do Brasil que também vieram pra cá. E eu acho que eu sempre comentei muito com você aqui como eu ouvia o sotaque de algumas pessoas, pessoal do Nordeste, pessoal do interior de São Paulo, eu ficava, gente, é tão diferente, engraçado como a gente é do mesmo país, mas mesmo assim, existem expressões que vocês usam que eu não conheço, expressões que eu uso que algumas pessoas também não reconhecem, mesmo a gente sendo do mesmo país, mas de regiões diferentes. E quando a gente leva isso para um outro país, para um outro continente, onde a língua é totalmente diferente, não é apenas sobre expressões, tudo é totalmente diferente, a cultura é totalmente diferente, é bem mais complicado. Bem, amiga, falando de nós duas, e no contexto geral, porque quando a gente se conheceu, a gente se conectou quase que instantaneamente. E quando eu olho para as minhas relações, as relações que eu construí nos Estados Unidos enquanto eu morei lá, basicamente todas foi decorrente do idioma. Porque junta a minha insegurança com o inglês, a falta de fluência e o quanto eu amo falar minha língua nativa, eu percebi que a maioria das minhas relações, elas foram, de fato, por causa do idioma, né? Conhecer pessoas com o mesmo idioma que eu, era mais fácil as relações surgirem. E para você, o idioma, já que você fez outras amizades com pessoas de outros países, de outras nacionalidades, o idioma não foi uma barreira? Eu sinto que no início, sim, o idioma foi uma barreira, e foi uma barreira muito determinante aqui durante um bom tempo no meu programa de intercâmbio, porque no início, eu tinha aquela insegurança, né, de acreditar que meu inglês não seria bom o suficiente para me comunicar com uma pessoa que não conseguiria falar português, e que eu teria que usar apenas inglês para me comunicar
com essa pessoa. Então, no início eu tinha muito essa barreira, eu não conseguia me expressar, eu achava que eu não conseguiria me expressar bem o suficiente para que essa pessoa entendesse o que eu tava falando. Mas depois eu percebi que, obviamente, depois com o tempo, né, falando mais inglês e melhorando o inglês, essa insegurança foi indo embora, e eu percebi que, na maior parte das vezes, isso era apenas um problema da minha segurança, porque as pessoas de fora, elas ainda conseguiam entender. Talvez não tão bem, mas ainda conseguiam entender. E aí era, sim, possível se comunicar com essas pessoas, mesmo que não tão bem, mas ainda era possível me comunicar com essas pessoas. Então, depois que eu percebi isso, esse fator deixou de ser uma barreira e eu consegui fazer amizades com pessoas de outros países, me relacionar com pessoas de outros países. Melhorei muito mais o inglês com isso também e fiz amizades, e foi aí que eu percebi que, de fato, né, por mais próxima que essas amizades sejam, por mais próxima que essas relações sejam, eu ainda não conseguiria ser eu 100%. Mas sim, eu conseguia me comunicar bem, eu conseguia ter uma troca com todas essas pessoas, mas eu não era eu 100% ainda, porque existem coisas que eu não conseguia trazer para essas pessoas e que elas também não conseguiram trazer para mim, que eu não conseguia entender. Mas tudo bem, porque depois eu percebi aquilo que eu te falei. Existem duas Leandras, a Leandra que fala português e a Leandra que fala inglês. E só sabe o significado, né, de ser brasileiro e carregar nossa brasilidade lá fora quem vive ou quem já viveu essa realidade. Além da minha falta de fluência, né, e de toda a minha insegurança com o meu inglês, eu ainda encontrei a barreira de não conseguir ser tudo que eu sou ao falar inglês. Então, como brasileira, qual é o teu maior desafio, o que você mais encontra, assim, de desafio nas suas relações sociais e afetivas com pessoas que não falam português, com pessoas que só te conheceram na versão Leandra que fala inglês? A minha maior dificuldade é não poder compartilhar da forma como eu gostaria de compartilhar as minhas coisas brasileiras com essas pessoas, porque eles não entendem. São questões culturais pra gente e que só a gente sabe a importância, que só a gente entende, e essas pessoas não conseguem entender porque pra eles não cresceram naquele ambiente. Então, pra mim, isso é bem complicado. Primeiro, a falta de acesso a essas coisas, né? Questões alimentação, música, várias outras coisas, e obviamente conseguir mostrar a importância que essas coisas têm pra gente, pra essas pessoas, porque eles não entendem, sabe? Eles podem até entender que é importante, mas eles não entendem como e porquê e como utilizar. Então acaba que muitas vezes eu não consigo trazer coisas da minha cultura pra essas pessoas. Muito obrigada, amiga, por essa troca. Esse assunto a gente tem bagagem para horas de conversa, porque, de fato, pode soar até repetitivo quando a gente fala que essas pessoas não entendem, mas é porque elas não entendem mesmo, é uma coisa nossa, né? E quando a gente cria essas relações, e por mais íntimas que elas se tornem, elas ainda não conseguem ver esse outro lado, que é o lado brasileiro, vivendo o português, vivendo a língua materna, o conforto que é pra gente nesse quesito. E esse podcast, ele não vai acabar aqui. Ele tem mais episódios, e no próximo episódio eu vou conversar com a Vanessa Kili. Ela é uma porto-riquenha, poliglota, e o nosso assunto vai ser ainda sobre idiomas, mas no próximo episódio vai ser sobre idiomas e relações sociais. Como a Vanessa fala vários idiomas e as suas relações sociais são muito exclusivas de cada idioma, a gente vai bater um papo sobre isso. Mas hoje eu quero muito agradecer a você, Leandra, por esse momento. Gratidão. E que a gente possa, esse diálogo, esse debate, possa esclarecer outras pessoas. Muito obrigada, amiga, por me convidar. Foi um prazer imenso. E é isso. Eu gostei bastante. Espero que tenha sido bem esclarecedor para todo mundo que esteja ouvindo esse podcast. Entender como a influência de estar em outro ambiente, em outra língua, em outra cultura afeta a gente, as pessoas à nossa volta e a forma como a gente se relaciona. Obrigada, amiga. É isso. Finalizamos o primeiro episódio. Te convido a conferir os próximos 2 episódios do podcast Ecos da Língua. O apoio técnico foi de Lucas Panta, a edição Davi Fenelon, roteiro e produção Noemi Ferreira e a orientação professora doutora Patrícia Monteiro.